versículo 20, a partir do 20. À medida que você for achando, vai dando aí um aleluia, um glória a Deus. Rapaz, eu estou sentindo a falta do glória a Deus do Luciano. Cadê o Luciano? Está onde ele? Luciano, tu está ficando longe, tu estava aqui, foi para ali, está para lá. Cuidado, hein? Amém. Eu sempre falava, aleluia, ele, glória a Deus. Seu irmão, dá um glória a Deus. Ele, aleluia. O Renato, o Renato também, Renariano, não estou vendo. Cadê o Renato? Não está aqui. Nosso irmão, aleluia, está aí, não está? Aleluia, o aleluia, cadê ele? Aleluia. Aí, está ali, ó. É isso aí. Esses dias, rapaz, me deu um susto. O sinal abriu, eu entrei para a direita, certo, e fui virando para a direita, daqui a pouco o ônibus, bi, 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 bi. Eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma besteira? E o ônibus vinha atrás de mim, meu Deus. Aí o ônibus parou do meu lado, o sinal fechou mais à frente, o ônibus parou do meu lado. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí abre a porta, ele, aleluia. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus. Você achou aí Gênesis 8:20? Diz assim a palavra do Senhor: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Construiu o quê? E tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Aroma agradável de quê? Ué, mas não era oferta? O Senhor sentiu o aroma agradável de quê? Da adoração, e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Depois de um longo período na arca, finalmente a arca, ela aterriza, segundo a tradição, lá no Monte Ararat. Quando Noé finalmente sai da arca, a primeiríssima coisa que Noé fez, primeiríssima coisa, não foi procurar nada, não foi buscar qualquer outra coisa, não foi se preocupar com os animais que estavam ali. Primeira coisa que ele faz quando sai da arca, edifica um altar. Ou seja, Deus era a prioridade dele. E quando ele edifica esse altar, coloca animais puros ali, eram animais maiores, porque o holocausto fala de animais maiores, grandes, a partir de um cordeiro, por exemplo. E o texto diz que aquele sacrifício não era apenas uma oferta que ele estava entregando a Deus, ele estava dando a Deus, como o texto diz, adoração. É o que a gente tem dito aqui. Ele adorou ofertando e ofertou adorando. Diz o texto que Deus, aquela oferta, aquele holocausto, e aquele holocausto é como uma oferta acelerada diante de Deus, o que vai para o alto, aquilo que sobe. Então, quando o holocausto sobe, Deus sente o aroma, ele sente o coração, a intenção de Noé, e Deus disse: nunca mais eu vou lançar o dilúvio sobre a terra. Mas Deus recebeu aquela adoração e declarou algo poderoso que está nesse texto. O que? Enquanto houver pessoas como Noé, pessoas que semeiam, pessoas que adoram, pessoas que sacrificam, haverá colheita. Isso é algo que jamais cessará. Enquanto a terra existir, vai existir frio, calor, vai existir dia e noite. E enquanto houver quem semeia, haverá colheita. Eu estava
compartilhando esse princípio com o meu primogênito, que quando você oferta, você entra no fluxo daquilo que Deus planejou. E eu usei a seguinte figura da máquina de refrigerante, por exemplo. A máquina de refrigerante está lá, e você quer tomar um Guaraná ou uma Coca-Cola, seja o que for. E aí houve um tempo que você colocava moeda. Você ainda pode colocar moeda, nota ou até cartão. A verdade é que quando você coloca a moeda, a máquina está programada para te devolver o refrigerante. Semeou, recebeu o refrigerante. Ou seja, não é uma novidade, é o programa da máquina. A máquina já está programada. Recebeu a semente, lança o refrigerante. Assim é no mundo espiritual, ou seja, as colheitas já estão programadas. O que ativa é a semente que você lança. Por quê? Porque a máquina, ela está sempre suprida, abastecida pelo proprietário, pelo responsável. Para quê? Para que quando você lançar a semente, a máquina não seja surpreendida. Uma mensagem: caro cliente, volte mais tarde, estamos sem refrigerante. Você já viu alguma máquina falar isso? Por quê? Porque ela não foi programada para rejeitar a tua oferta. Entendeu? Ela foi programada para te entregar segundo a semente que você lançou. Então esse é um princípio que Deus estabeleceu: enquanto a terra existir, enquanto houver quem semeia, haverá colheita. As nossas sementes ativam as colheitas que Deus já liberou. Quantos estão entendendo? A gente entra num fluxo daquilo que já foi programado. Não é nenhuma novidade. Deus nunca é surpreendido pela sua semente. Você é que é surpreendido pelas colheitas que Deus libera sobre a sua vida. E eu e você precisamos resgatar esse princípio, a alegria de semear com liberalidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por isso eu quero convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar por aquilo que vamos entregar a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela oportunidade de lançarmos diante de ti sementes de adoração. Receba cada dízimo, cada oferta, cada primícia como uma atitude de honra ao Senhor, de fé, de expectativa, atitude ao Senhor de gratidão, porque só tu és digno de todo louvor, toda adoração. Toca na vida de cada semeador, e sobre a nossa vida haja sempre a ampla suficiência, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor.
olharei pro alvo que é Cristo. A minha coroa com querer me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Olha, vem, está chegando o dia, e até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que Ele cresça, Ele apareça, que Ele cresça, Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, Ele apareça, que Ele cresça, Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Eu não vou negociar a minha fé. Vão dizer que é muito grande para mim, mas eu sei. Em quem eu tenho crido, eu olharei no alvo que é Cristo. A minha coroa vou querer me roubar, mas minha essência Ele me mandou guardar. Olha, vem, está chegando o dia, até que Ele venha eu não vou parar. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Ei, Senhor, tira todo eu, e tira tudo que não é. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Ei, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Que Ele cresça, Ele apareça, que Ele cresça, Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, Ele apareça, que Ele cresça, Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Santo é o Senhor, Ele é soberano sobre a terra e céu. Alfa, ômega, princípio e o fim. Ele é o cordeiro que há de vir. Ele é a justiça sobre as nações governará. Declarou a igreja, declarou a igreja. Nós não foi nem E João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma noiva, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois com eles habitará, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto e nem dor. Você crê? Você crê? Você crê? Então adora o Senhor, porque quando você adora, está cuidando que Ele cresça, que Ele apareça. Grita aí, chama, chama, chama o Senhor, que Ele está cuidando da sua causa. Você crê? Vamos lá, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Só reforçando, irmãos, no dia da comunhão, o Paulinho vai estar lá na saída para você se inscrever, pagar, enfim, para você poder participar. Essa oportunidade vai ser até domingo, porque a partir de segunda-feira nós vamos nos programar para receber as pessoas que se inscreveram. Então, o último dia vai ser domingo, então não deixe para a última hora. E também você que ainda não se inscreveu para o Imersão. Imersão está a todo vapor. Nós vamos realizar a imersão nos dias 18, 19 e 20 de julho. Um dos pastores, que é o Samuel Rett, vai estar conosco. Também um pastor do Mevan, muito querido, vai estar também conosco. Deus tem usado bastante, ministrando a coração de líderes, de pastores. E ele estará ministrando também nesse encontro. Então, nós teremos apenas 3 pregadores: o pastor Lima, o Samuel e o... esqueci o nome, gente. Rogério? Hã? Rodrigo. O Rodrigo. O Imersão, ele nasceu de um acampamento de homens. Nós decidimos expor os homens a uma atmosfera diferente e transferimos lá para o Nacional. Fizemos 5 edições lá, direto, né? 5 edições. E foram 5 edições, uma aqui e agora vai ser a 7ª. E o preço que eles tinham para a gente era um preço assim, poxa vida, maravilhoso. As pessoas que participavam, outros pastores falavam: meu Deus, como é que vocês conseguiram isso? Então realmente era um preço, de, digamos assim, de sítio para um hotel, com tudo de excelência. Mas quando nós fizemos a cotação para esse ano agora, ano passado, os preços foram reajustados assim, eles dobraram. Então, para a gente fazer o Imersão, nós teremos que cobrar o dobro do que estamos cobrando hoje. Então ficaria em torno de R$ 1.200 por baixo para nós fazermos o Imersão. E aí surgiu a oportunidade de nós irmos aqui para o Infor. Independente do lugar, o homem de Deus, o importante é estar junto. Então eu percebo que alguns homens desistiram porque saiu do sítio para o hotel, e outros estão desistindo porque saiu do hotel para o Infor. Então o que está te movendo? É um pregador? É uma geografia? Que seja a unidade, o desejo de estar juntos. Então eu faço um apelo aqui para você repensar o seu posicionamento e se somar a nós, se juntar a nós. Nós precisamos nos fortalecer enquanto homens, enquanto instituição, enquanto organização. Então o Imersão, ele veio para ficar e para ser bênção na vida dos homens, assim como o AME é bênção na vida das mulheres. Nós não estamos concorrendo com as mulheres, não estamos competindo, mas elas são extremamente abençoadas, e o meu coração é que o teu coração esteja lá também, porque eu não estou pastor, eu sou pastor, então eu vou morrer pastor. Talvez eu esteja pastor da Pibane, um dia eu deixarei de ser, mas eu vou morrer como pastor. Eu dei a minha vida ao chamado, não no sentido de me entregar na cruz, mas eu mergulhei. Hoje os cursos que eu faço, livros que eu leio, eu sempre penso em como eu vou levar isso para a igreja, como eu vou crescer para fazer com que a igreja cresça junto. Então nesses 20 anos de ministério que eu vou fazer agora em julho, agosto, né, oficialmente em agosto, não tenha dúvida de cada curso que eu fiz, cada livro que eu li, cada investimento foi exatamente pensando na igreja. Quarta, quinta e sexta eu vou participar de um evento lá na igreja, na CBR, na Igreja do Recreio,
com um pastor norte-americano que vem ministrar ao coração de líderes e de pastores. Chamei até alguns amigos, um deles, o pastor Carlão, vai comigo, talvez o pastor Neemilson também, recém-ordenado. Eu convidei alguns pastores para a gente sentar, ouvir, ser ministrado, receber um rema da parte de Deus. Então eu estou envolvido e 100% nesse ministério, nesta casa e nesta causa. Portanto, eu quero convidar você a pensar com mais carinho a estar conosco, fazer como um apelo: vamos estar com a gente, vamos participar. Nós teremos um momento lá de lazer, que faz parte. E você que gosta de campo, lá tem um campo, você vai poder jogar bola. Não conte comigo, porque eu não estou jogando bola mais há algum tempo, então eu tenho medo de infartar no meio do campo. Então eu não estou jogando bola, mas os irmãos que jogam bola vão ter oportunidade de jogar bola. Vai ter lá um momento de lazer, de trocar informações, de se aproximar de alguém. Então considere aí a sua desistência, considere aí a sua não inscrição, considere em fazer a sua inscrição. Hoje mesmo, procura o Paulinho ali, ele vai usar a maquininha, você pode pagar em 4 vezes sem juros. Pastor, quero fazer em mais vezes. Você pode fazer até em 12 vezes, só que obviamente tem os juros da máquina, mas em 4 vezes a gente segura aí os juros, dá para segurar. A partir disso é com você. Então pense nisso, porque nós queremos levantar os homens dessa casa. Nós somos chamados para ser uma referência nesse lugar, não porque somos melhores, mas queremos inspirar vidas, inspirar pessoas. A cada ministério que eu vou, primeira vez que eu fui na Lagoinha, meu Deus, eu chorei pra caramba. Eu fui com um amigo, quando eu sentei na cafeteria, eu nunca tinha ido numa igreja, numa mega igreja. Quando eu sentei lá, vi aquela estrutura, eu comecei a chorar. E eu chorava, e o rapaz estava comigo, falou: mas o que houve, Lima? Eu falei: cara, olha o que Deus está fazendo aqui. Olha o que Deus está fazendo nesse lugar. E ali eu fiquei impactado. Eles haviam comprado já outras propriedades. É uma igreja que inspira. E eu visitei outras igrejas, na igreja de São José, porque eu gosto de levar os irmãos lá em São José, para você estar em um ambiente de inspiração, de grandeza. Eu estive numa caravana para os Estados Unidos, numa conferência do T.D. Jakes. Nós fomos para um centro de convenções. Meu Deus, que coisa magnífica. Eu disse: Deus, não me livre disso. Era muita excelência, era muito maravilhoso. Eu falei: Senhor, que coisa linda, que coisa extraordinária. Meu Deus, eu ficava assim. Fomos em algumas igrejas lá, a Igreja Batista de Orlando, a Igreja do Calvário, várias igrejas, megas igrejas assim, que tem feito uma diferença na sua localidade. E eu sinto da parte de Deus que nós fomos chamados para fazer a diferença, para tirar a água da rocha, para ser inspiração para outras pessoas. Eu creio que no futuro breve, pessoas de vários cantos do Brasil virão participar de conferências aqui, para ver e ouvir o que Deus está fazendo. Então eu quero convidar você, homem, a pensar nisso, participar dessa história, dessa transição, a dizer: poxa, eu vou lá. Eu não ia não, mas eu estou entendendo o que o Lima está dizendo. Eu vou estar junto aí, para a gente caminhar na mesma direção. É muito ruim você ter que lutar para convencer que os seus homens participem de um evento que foi criado para eles, sabe? É como a mãe que tenta convencer o filho de comer. E ele tem que comer, tem que tomar um remédio, tem que tomar uma mamar. Então às vezes a gente se sente assim. Isso não é uma palavra dura para você, mas é uma palavra de incentivo para você repensar a sua posição e investir R$650 que você pode pagar em 4 vezes sem juros, ok? E é isso que eu queria dizer para você. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Vamos orar por esses homens, vamos embora?
Vamos lá, mulheres. Vamos ficar em pé? Até eu jogar dar uma rajada de ânimo aí, de força de vontade para estar conosco, começar a profetizar que muitos homens estarão lá, maridos que não estão frequentando a igreja vão para o imersão, em nome de Jesus. Então quero convidar você, mulher, a ver o seu marido lá com a gente. Então visualize aí, e você que pode, já faz a inscrição dele, fala assim, ó, já está inscrito lá no imersão, agora é só pagar a fatura. Amém. Oremos então. Pai, eu quero entregar o imersão em tuas mãos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não vamos lá, Senhor, para ver astros, estrelas, artistas, ou simplesmente para um momento de lazer ou de descanso. Ainda que descansemos, que tenhamos lazer, queremos nos expor à tua palavra, à tua presença. E por isso eu te peço que o Senhor visite agora cada homem que está desanimado, indiferente, que desistiu de estar no imersão, por alguma razão que eu respeito, entendo que possa ser legítima, mas que o desejo de estar junto supere toda e qualquer indiferença, em o nome de Jesus. Que as portas se abram, que os recursos venham, e que dando o passo, o recurso vai aparecer, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Todo-Poderoso? Senta aí rapidinho. Eu falei com o Dalisson, eu estava brincando com o Dalisson. Eu falei assim, Dalisson, porque ele vai para São José, ele está desempregado. Agora que abriu uma porta aí para ele, graças a Deus. Eu falei assim, Dalisson, se inscreve que o recurso vai aparecer. Se inscreveu, Dalisson? Então chega aqui. Eu vou te dar 50 aqui para somar aí no teu. Vem rápido. De repente na volta já vai rolar mais uns 50 aí, tu vai ver só. Ali ó, tem mais 50 ali ó. Vamos aí. Glória a Deus. Daqui a pouco vai ter que dizer, chega gente, já foi. Ali, Dalisson, ali ó, passa ali, jovem. Dá logo o Pix para ela, rapaz. Ah, tá, entendi. Glória a Deus. Hã? Ali ó, mais 50 ali ó. Pronto. Aí, já tá na mão, que isso? Que isso? É forte o Brasil. Muito bem. Vamos orar ao Senhor e vamos apresentar. Olha que chave bonita. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Agora, Deus, quando nós nos submetemos à tua vontade e ao teu querer, quando seremos expostos à tua palavra, que o teu maravilhoso Espírito Santo nos conduza poderosamente. E eu consagro a ti esta chave, este veículo, que seja um instrumento de bênção na vida do teu filho, da sua família, e que o Senhor livre do homem mau, do homem enganador, do homem roubador, em nome de Jesus. Dê ordem aos teus anjos, aos motoristas legalmente autorizados a conduzir esse veículo. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo no Evangelho de Mateus. Espera aí. O óculos está aqui. Mateus
capítulo 11. Vamos ler a partir do 25. Mateus 11, 25. Você que for achando, vai dando glória a Deus aí, um aleluia. Talvez você esteja estranhando porque coloquei esse aparador aqui, porque aqui a luz reflete lá na tela. Daí eu tirei aqui, aparece um olho ali. Não sei você, mas a mim me incomoda. Não sei se eu tenho um toque. Ó. Então eu botei aqui. Vamos lá, palavra. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. Eu estou lendo uma versão diferente essa noite, mas repita após mim, se você concorda. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Você que crê e concorda, aplauda esse Deus maravilhoso aí, soberano. Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo de Deus. Irmãos, que texto maravilhoso, que palavra linda. Jesus instruindo os seus discípulos, e eu quero compartilhar com você nesta noite, apenas com uma reflexão, 10 lições de vida, de uma vida extraordinária, através da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu vou citar aqui rapidamente 10 lições que o Senhor Jesus nos ensina com o seu viver para uma vida extraordinária. Eu creio que ninguém viveu tão extraordinário quanto o Senhor Jesus Cristo. Então são lições poderosas que ministram ao meu coração e ao teu coração. Quantos estão aqui? Amém. O texto que nós acabamos de ler, Jesus mais uma vez está dando instrução aos seus discípulos. Ele está instruindo os discípulos, e no finalzinho da sentença desse texto, ele diz algo muito poderoso. Havia muitos religiosos ensinando, mas havia muito farisaísmo. O que significa isso? Muitas pessoas que diziam faça isso, mas não tinham o lastro da sua vida. Ou seja, faço o que eu faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. A pessoa que dizia não minta, mas mentia. Não faça isso, mas fazia. Diante daquela multidão de ver tantos falsos religiosos, tantas pessoas hipócritas, medíocres e farisaicas, no sentido ruim do farisaísmo, Jesus chama a atenção para si. Olha, vem para mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Mas eu tenho uma boa nova para vocês: vocês vão aprender de mim. Ou seja, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, eu tenho algumas lições para a vida de vocês, que vocês precisam aprender, que Deus está revelando através da minha vida aos pequeninos. Os pequeninos estão me ouvindo e eles estão recebendo o rema, eles estão recebendo a revelação, eles estão recebendo os ensinamentos que os grandes estão rejeitando. Por isso ele diz: graças te dou, Senhor, que ocultar-te essas coisas aos grandes e poderosos, as pessoas arrogantes, as pessoas cheias de si. Mas o Senhor revelou aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que vêm aprender comigo. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E o jugo, ele tem a ver com a religiosidade. Não sei se você sabe, mas o jugo literal era uma espécie de cangalha que colocava nos animais. E você tinha que colocar, por exemplo, boi com boi, da mesma altura, para que o jugo fosse equilibrado. Você não podia colocar um boi alto e um boi novo ou um outro animal, porque o jugo ficaria desigual. Isso é o jugo desigual. Ele ficaria torto, um animal ia receber mais peso do que o outro. E Jesus está dizendo: a religião traz muito fardo sobre você. Os judeus faziam questão dos mínimos detalhes da lei e oprimiam as pessoas por qualquer coisa que fizessem no sábado. Lembro-me que em certo dia em Israel era sábado e nós estávamos na rua. Passou um grupo de jovens e eu queria que eles tirassem foto do nosso grupo. E quando eu dei a máquina para ele, na época ainda era a máquina ainda, dei a máquina para ele tirar uma foto. Ele ia pegar a máquina e alguém fez alguma coisa para ele, aí ele disse: não, eu não posso, hoje é sábado. Era como se ele estivesse fazendo um serviço, como se tirar uma foto ou prestar um favor a um turista, né, a um estrangeiro, a um gentil, para eles fosse pecado. Não, sorry. Aí eu: não, tudo bem, ok, não pode tirar foto porque era sábado. Então isso tem um pouco do legalismo que acompanhava a época de Jesus. E Jesus está dizendo: o meu fardo não é pesado como o deles, o meu fardo é suave. Então, se você quer viver de fato uma vida extraordinária como Jesus, você precisa entender uma coisa: sua origem não define seu destino. Repita comigo: minha origem não define o meu destino. Não é mais importante de onde você veio, o mais importante é para onde você está indo. Porque você pode ter um berço nobre e um destino medíocre. Você pode nascer em berço de ouro e ser uma pessoa miserável de espírito. Por outro lado, você pode nascer num berço de palha, numa manjedoura, como nasceu o Senhor Jesus. Mas o destino de Jesus era a extraordinariedade, a grandeza. O Salvador da humanidade não nasceu num palácio, nasceu no local humilde. Quantos estão entendendo? Então não fique impressionado se você nasceu numa família pobre, numa família com pouco conhecimento, ou se você nasceu no gogó da ema. Pode vir coisa boa de lá? Bom, pode. O seu Jorge está ganhando um mundo aí. Quem conhece o seu Jorge? Cantor seu Jorge? Pois é, fez filme, fazendo turnê no exterior. Hoje é um astro, é uma pessoa famosíssima, mas ele veio do gogó da ema. Amigo do pai do Júlio César, não é isso, Júlio? Tomaram um gole junto, tocava violão lá largado, e hoje está aí fazendo uma diferença. Eu não estou dizendo que todo mundo vai virar um astro, vai ficar famoso. O que eu estou dizendo para você é para você não se impressionar com a sua origem, com o berço, porque o que Deus tem para você é muito maior do que a sua origem. É o propósito que Ele tem para a tua vida, que independe de onde você veio. Existem duas mulheres na genealogia de Jesus que não eram para estar lá. Como, pastor? Uma era Ruth, porque Ruth era uma moabita. Os moabitas foram amaldiçoados, então não podia fazer
parte da genealogia do Messias. Mas quando Noemi foi para lá, para a terra de Moabe, os filhos delas casaram com a moabita, e uma delas era Ruth, a outra era Orfa, e Ruth se tornou, através de Boaz, mãe daquele que seria o pai de Davi e que seria da descendência de Jesus. Quantos estão entendendo? Outra era aquela mulher que era também de uma vida esquisita, que é a Raabe, e também entrou na linhagem real. Ou seja, mesmo que a sua origem seja comprometida, o seu destino está em Deus. Se você entende, aplauda o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Porque Jesus nasceu numa manjedoura, mas governou sobre o universo. Sua origem humilde nunca limitou o seu destino glorioso. Não importa onde você começou, importa onde Deus quer te levar. Você está aqui? Segundo, a rejeição não te diminui, ela te direciona. A rejeição não te diminui, ela te direciona. Não importa se você sofreu rejeição, se as pessoas não te entenderam, se você recebeu ou não. Eu gosto da história do Sylvester Stallone, quando ele estava em mãos do rascunho dos originais do lutador de boxe, o Rocky Balboa. Aquele homem recebeu centenas, literalmente centenas de negativas. Não, 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 não. Você tem a boca torta, você tem olho de peixe morto, você não tem cara de herói, você tem cara de bobão, você não pode ser protagonista, você isso, você aquilo. Não, a sua história é boa, mas você é ruim. E tanta recusa aqui, recusa. E ele estava convencido de quem ele era. Ele sabia que toda aquela rejeição é porque as pessoas não sabiam o que estavam perdendo. Se estão te rejeitando, é porque não sabem o que estão perdendo. Eles não te conhecem de verdade. Se você entende, aplauda esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Não fique impressionado. Oh, disseram não, não me aprovaram, me rejeitaram, isso, aquilo, outro. Não, a rejeição dos homens é o redirecionamento de Deus para algo maior. Tem porta que Deus fecha porque Ele tem uma maior para a tua vida. Então não fique triste quando uma porta se fecha, é porque Deus está preparando algo maior para você. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Olha, antes de eu chegar aqui nesse igrejão maravilhoso, Deus fechou algumas portas. Eu fui numa igreja, a igreja era muito pequenininha, muito tradicional, e eu com o coração aberto, querendo pastorear. Eu fui sabatinado pelo pessoal da comissão de sucessão lá da igreja, e eles disseram assim, pastor não, porque você ainda não era, eu não tinha sido consagrado ainda pastor não, seminarista formado. Eu quero que você saiba que esta comissão sabe que tipo de pastor essa igreja precisa. Parecia que eu estava fazendo um teste para ser o diretor da Petrobras, que eu ia ganhar uma fortuna. Aí eu disse para eles, que bom que vocês sabem que tipo de pastor essa igreja precisa, mas seria melhor se vocês soubessem que tipo de pastor Deus quer para essa igreja. Deus abençoe vocês. Não, fica tranquilo, nós vamos ligar. E ligaram. Passado o tempo, não deu não. Foi livramento. Quantos estão entendendo? E aí eu estou aqui na Pibani. Olha que gente linda. Você está aqui ou não? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Você está bem aqui ou não? Amém? Terceira lição: as críticas não definem quem você é. Para de sofrer por aquilo que você ouviu, que alguém disse, porque alguém falou. Você não é o que os outros falam a seu respeito. Essas pessoas não dormem com você, elas não comem com você e não pagam a sua conta.
Então, em nome de Jesus, as críticas não definem quem você é. Imagina Jesus, me criticaram, chamaram Jesus de comilão, beberrão e de endemoniado. Ele expulsa demônio por Beelzebul, você é um chefe dos demônios. Jesus, chamaram Jesus de blasfemo, está blasfemando. Jesus, o que os outros dizem não te define, é Deus que te define. Estamos aqui ou não? Então, não fique impressionado com o que disseram, não fique buscando o que disseram, não fique cavando certas coisas. Você não tem controle sobre a sua reputação, porque a sua reputação é o que os outros acham a teu respeito, e isso não pode tirar o teu sono, não pode te roubar a sua paz. Sempre vão falar de você, e quanto mais você crescer, mais vão falar de você. Ninguém joga pedra em árvores sem fruto. Ninguém passa assim numa rua, vê um mendigo assim numa marquise, coberto por um papelão, e fala assim: uau, que marquise, meu Deus, eu queria aquele papelão na minha vida. Alguém faz isso? Você passa embaixo do viaduto, oh, esses moradores aqui embaixo do viaduto, já pensou eu morando num viaduto como esse? As pessoas invejam a grandeza, ainda que você não seja rico, só a tua alegria incomoda. Só você estar juntinho lá com a sua família, com o seu marido, já incomoda. Você já viu a história do pirilampo, né, do vagalume, que era perseguido por uma cobra? Rapaz, a cobra mal via a hora da noite para perseguir o vagalume, e o vagalume piscava e a cobra e passava, a cobra subia na árvore, tentava atacar o vagalume. Aí um dia, revoltado, o vagalume chegou para aquela cobra e falou: dona cobra, palhaçada é essa? Por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra disse: não. Então por que a senhora quer me devorar? Porque o seu brilho me incomoda. O teu brilho me incomoda. Diz para o teu vizinho: o teu brilho está incomodando. Mas sabe qual é a boa notícia? Os incomodados que se mudem. Alô? Estamos aqui? Você pode aplaudir ao Todo-Poderoso? Lá vem o comilão, beberrão. Olha o endemoniado aí. Falaram isso de Jesus. Quarta lição: as intenções malignas não anulam os planos de Deus. Nós estamos em um mundo injusto, imperfeito, cruel, covarde, temeroso. É verdade. O Brasil está passando um momento dificílimo de covardia, de injustiça, de polarização, injustiça social, a começar das mais altas esferas. Mas as intenções que o maligno tem contra você, as intenções de pessoas que te invejam ou tem alguma coisa contra você, elas não podem anular o plano de Deus sobre a sua vida. Sabe, tentaram matar Jesus, calar Jesus, prender, mas de nenhuma forma eles prosperaram. Só quando Jesus se entregou. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Então, os planos dos homens podem até ser contra você, mas o plano de Deus é maior. Então não tenha medo. Se tem um salmo que diz, né, se não fosse o Senhor, o inimigo nos engoliria vivo. É verdade, o inimigo nos engoliria vivo, acabaria conosco. Ele nos odeia, ele quer nos destruir, nos distrair a qualquer preço. Às vezes pessoas se levantam com intenções ruins, mas sabe de uma coisa? Deus cuida de você, e essas intenções não vão prosperar. Por quê, pastor? Porque arma nenhuma preparada contra ti prosperará. A maldição sem causa não virá.
A maldição sem causa não virá. Essa praga não é para você. Se você está entendendo, diga glória a Deus. 10 pragas assolaram o Egito, mas nenhuma assolou o arraial dos hebreus, porque a praga não era para o povo de Deus. Você está entendendo? Então, as intenções malignas não anulam os planos de Deus. Quinta verdade, através da vida de Jesus: o que realmente importa, entenda isso, o que realmente importa não é o que fazem contra você, mas o que você está disposto a fazer pelos outros. Não entendi, pastor. O que realmente importa não é o que fazem contra você, mas o que você está disposto a fazer pelos outros. Isso tem um paralelo lá em Lucas 23, 34. Por exemplo, na cruz, Jesus ora pelos seus algozes. Sua grandeza estava na capacidade de amar além da dor. Não era o que as pessoas fizeram por Jesus, por cuspi-lo, bofeteá-lo, dar uma canada na cabeça dele, colocar coroa de espinho, arrazoar com Jesus, expô-lo à vergonha, levá-lo à cruz. Tudo o que essas pessoas fizeram com Jesus não foi maior do que o seu propósito em salvar aquelas pessoas. Toda a maldade lançada contra Jesus não foi maior do que o amor de Jesus lançado sobre as pessoas. Então, essa é a grandeza, é você ser maior do que o mal que intentam contra você. Deixa eu dar uma boa notícia: os bons ainda são a maioria. Você não precisa se juntar aos maus. Ah, pastor, me revoltei, estou cansado, não vou mais ser otário, não vou ser isso, não vou ser aquilo, eu vou pegar numa arma, eu vou fazer aquilo. Não, você não precisa. Os bons ainda são a maioria. O problema é que os maus fazem muito barulho. É um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É uma meia dúzia, compromete uma multidão. Quantos estão entendendo? Então, viver extraordinariamente é amar, servir e perdoar, mesmo quando dói. Vou repetir: viver extraordinariamente é amar, servir, perdoar, mesmo quando dói. As pessoas intentando o mal contra Jesus, e aí era o que elas queriam fazer. Então, caluniaram Jesus, prenderam Jesus arbitrariamente, Anás e Caifás. Primeiro ele vai para a casa de Anás, depois vai para a casa de Caifás. Foi um julgamento injusto. Jesus não teve nem direito de defesa, e de repente ele é lançado para Pilatos, como autoridade romana. E os religiosos mandam crucificar, crucificam. Pilatos não viu nenhum mal em Jesus e apresenta Barrabás. E aí? Segundo a tradição, eu devo soltar alguém. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão, enlouquecida, gritou: Barrabás. Quanto a Jesus, crucificam, crucificam, crucificam. Quantas pessoas Jesus feriu? Quantas pessoas Jesus enganou? Quantas pessoas ele agrediu? Para quantas pessoas ele mentiu? A quem ele fez o mal? A quem ele defraudou? A quem ele ofendeu? A quem ele traiu? Ninguém. Mas aquelas pessoas, aquela multidão foi convencida de que Jesus deveria ser punido. Não foi o que a multidão fez por Jesus que prevaleceu, mas foi o que Jesus fez pela multidão que prevalece. Ele diz: quando eu for levantado na cruz, todos atrairei a mim. E o sacrifício da cruz continua valendo até hoje. Hoje, apesar de esse ser o meu aniversário, eu fui ministrar no encontro com Deus de um amigo.
da igreja do pastor Adriano, pastor Juliano, e lá num determinado momento eu vi várias pessoas entregando a vida a Jesus. O sacrifício continua salvando vidas, mas ele foi humilhado, ele sofreu, ele foi crucificado, carregou uma coroa de espinho, ele foi exposto à vergonha, mas nada disso foi maior do que o seu amor por nós. Seja maior do que as pessoas que tentam te ferir. Estamos aqui? Amém ou não amém? Sexta lição, através da vida de Jesus: não ande pelo que você vê, ande pelo que você crê. Jesus via valor onde os olhos naturais via fracasso. Onde todo mundo via um homem maluco, endemoniado, com uma legião de demônios, Jesus viu um homem transformado e um grande evangelista. Onde todos olharam e viram uma prostituta, Jesus viu uma discípula restaurada. Onde as pessoas viam um homem fracassado, uma cana quebrada, como João Batista, Jesus disse: nunca na terra teve um profeta da envergadura de João Batista. Jesus olhou para mim, olhou para você, e nós estávamos lá perdidos em nossos próprios pecados. Jesus olhou: naquele cara ali, naquele troço ali tem um pastor, naquele troço ali tem uma adoradora, naquele negócio ali tem... Porque as pessoas podem ver uma pedra bruta, Jesus consegue enxergar o diamante. Enquanto uma multidão olhava por uma pedra enorme de mármore, Michelangelo foi convidado para fazer uma obra de arte para a igreja católica. Ele olhou aquela pedra bruta e ele viu um Davi. Ele esculpiu um Davi fantástico. Ele esculpiu uma cena que representa Maria, quando Jesus desce da cruz, Jesus no colo de Maria. Os detalhes, parece que a pedra virou tecido, tamanha a precisão e delicadeza do artista. Quando ele esculpiu Moisés, ele ficou tão impressionado com Moisés, que ele disse: parla, ou seja, fala, parla. Os detalhes da anatomia, do físico, enfim, cada detalhe foi retratado por Michelangelo. Nosso Deus é muito mais artista, poderoso do que o Michelangelo. E olha para nós assim como pedras brutas e uau, tem um tesouro aqui, tem um tesouro ali, tem um tesouro lá. Então ele não vive, ele não vê como o homem vê, ele vê além da aparência, ele vê o sobrenatural. A fé que te leva a lugares que seus olhos não conseguem alcançar. Jesus chamou homens simples, não chamou nenhum religioso no templo, chamou pescadores, coletor de impostos, chamou um radical, um zelote, como Judas, por exemplo. Mas 12 apóstolos incendiaram o mundo, 12 homens simples. O mais sábio, que veio depois, foi o grande Paulo, que tinha muita instrução, mas os demais não tinham muita instrução, mas eles revolucionaram o mundo, porque Jesus viu além do natural, além da aparência. Posso ouvir um glória a Deus? Quando Jesus é levado para a cruz, as pessoas passavam para ali e diziam: é o fim, acabou para o Nazareno. Algumas meneavam a cabeça, outros, as pessoas debochavam, porque parecia um fracasso, parecia. A sétima lição é que o fracasso, o aparente fracasso, não é o fim, é o começo de uma nova história. O aparente fracasso
não é o fim, é o começo de uma nova história. Então, quando Jesus foi crucificado, aqueles discípulos do caminho de Emaús ficaram impressionados, desistiram, foram embora revoltados. Pensávamos que ele ia remir Israel, e hoje é o terceiro dia e nada. Se bem que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou. As mulheres, né? E Jesus vai ao encontro desses homens e os resgata com a palavra, se manifesta à mesa para dizer para eles: aquilo que parecia um fracasso era só o começo de uma nova história. Era só o começo de uma história onde a morte foi vencida, onde o símbolo da cruz foi transformado, onde o poder do inimigo foi travado, aonde eu estou arrancando vidas do inferno. Foi aonde eu peguei a cédula que era contra vocês, segundo diz o apóstolo Paulo, e cravei na cruz, despojando principados e potestades. Então a célula que era contra a sua vida, ela foi cravada na cruz, foi rasgada, e Jesus disse: está pago, tetelestai, o preço foi pago, eu venci, você está liberado, você está autorizado para vencer, você está autorizado a viver novos níveis, você está autorizado a viver a extraordinariedade. Se você crê, aplaude esse Deus maravilhoso, aleluia. O fracasso aparente pode ser a plataforma que Deus usa para revelar sua glória na sua vida. Imagina a vida de José, quantos fracassos: deboche dos irmãos, lançado na cisterna, túnica rasgada. Você sabe que ele era fluminense, a túnica era tricolor, os irmãos eram flamenguistas, misericórdia. Jogaram o garoto no escuro e derramaram sangue vermelho, preto e vermelho. Venderam o garoto para os midianitas. E lá estava José na casa de Potifar. Estava tudo bem quando de repente aquela endemoniada se insinuou para José. Cantava José. Depois tentou agarrar José. José bateu em retirada. Ela gritou dizendo que estava sofrendo um ataque, de que José queria estuprá-la. E lá vai José para a prisão. Ele olha, meu Deus, de novo, estava tudo bem. Mas cada aparente fracasso empurrava José para o seu destino. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Reclamar para quê? Quando você pode adorar. Murmurar para quê? Quando você pode clamar. Aleluia. Muda o seu vocabulário. Porque o fracasso, um aparente fracasso, não é o fim. Oitavo, você nunca luta sozinho. Deus luta por você. Jesus nunca esteve só. Quando ele estava no Getsemane e os discípulos não estavam com ele, Jesus transpira sangue. Quando Jesus ora, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus envia um anjo representando o Paracletos, o Consolador. E aí imagina aquele anjão poderoso abraçando Jesus, dizendo assim: estamos juntos, você vai vencer, você vai cumprir o propósito. E Jesus entendeu, eu não estou sozinho. E por isso ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não luta sozinho, você não está sozinho, porque Deus luta por você. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Não importa quem se levanta contra você, importa quem luta ao seu lado. Deus é contigo. Estamos aqui
Nona lição, estou quase terminando. Sirva. Quer viver uma vida extraordinária? Sirva. Sirva quem tiver ao seu alcance para servir, porque servir é o caminho para a grandeza. Jesus disse: o maior entre vós será vosso servo. E ele, sendo Deus encarnado, lavou os pés dos discípulos em João capítulo 13. Vós dizeis que eu sou mestre e Senhor, fazeis bem. Então, conforme eu fiz, fazei vós também. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você quer ser grande? Sirva o pequeno. Sirva, sirva e sirva. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ninguém é tão grande que não possa servir, e ninguém é tão pequeno que não possa ser grande servindo. Ninguém é tão grande que não possa servir, e ninguém é tão pequeno que não possa ser grande servindo. O mistério da grandeza, da extraordinariedade passa pelo servir. Deixa Deus te flagrar servindo, quando nenhum holofote está sobre você, mas Ele está vendo. Quando você serve, quando você abençoa, quando você ajuda, não espere receber aplausos do mundo. Os céus estão te observando. Glória a Deus. E por último, viva com propósito, porque sua vida é parte de algo maior. Viva com propósito, você faz parte de algo maior. Há uma grandeza, uma extraordinariedade que envolve a sua vida. Há algo que transcende, há algo que é maior que você, há algo que está dizendo: ei, você vai tocar vidas, o teu trabalho vai permanecer, você vai deixar um legado, você vai passar, mas a tua extraordinariedade vai continuar ecoando dessa terra, tocando vidas. Então não se preocupe, cumpra o seu propósito. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores. Uau! Uau! Imagina Jesus falando para os discípulos: aquele que crê em mim fará obras, as obras que eu faço, e obras ainda maiores. Obras ainda maiores. Uau! Que isso? Jesus está dizendo: eu me esvaziei da minha glória para me tornar tão pequeno quanto você. Jesus chegou à menor estatura que um homem pode chegar, a estatura do embrião de um espermatozoide, que tocou no óvulo de Maria, sem nenhuma relação. Imagina, ele se submete a algo praticamente microscópico, tão pequenininho, e aí ele se torna um embrião, e vai crescendo no ventre de Maria, se submete a uma infância ali, como uma criança indefesa. Maria trocou as fraldas de Jesus, amamentou Jesus. José ensinou Jesus algumas coisas, como um pai ensina um filho. Jesus foi adolescente, ocupou a maior parte do seu ministério em ser filho de José e Maria. Isso me assinala alguma coisa. Ele honrou a sua identidade terrena. Ele honrou Maria, honrou José tão tremendamente,
que quando ele volta com o Messias, as pessoas tiveram dificuldade de entender. Não, esse é filho de José e Maria, esse é filho do carpinteiro. Não, esse jogou bola com Blessed, jogou bola com ele, eu vi, soltou pipa com meu irmão, filho de Maria, rapaz, do Zezinho da carpintaria, não lembra não? Então, porque com maestria e perfeição, ele submeteu as autoridades que Deus colocou sobre a vida dele, porque ele sabia que ele fazia parte de algo maior. Os sinais foram dados. Um dia, durante a festa, ele é levado ao templo pelos seus pais. Maria vai por um lado, José vai por outro. Maria pensa, Jesus está com José. Aí José pensa, Jesus está com Maria. Aí eles estão caminhando, passou o dia, outro dia, aí eles se encontram. Maria, cadê Jesus? E Maria, José, cadê Jesus? Meu Deus, vamos voltar para o templo. Aí eles voltam para o templo, no dia em que os pais perderam Jesus. Olha só, isso dá uma mensagem. Aí eles voltam para onde perderam. Você tem que voltar para onde você perdeu. Olha aí. Aí onde ele estava? No templo. Jesus estava ensinando para os doutores da lei. Olha que maravilha. O Deus da palavra ensinando a palavra de Deus. Os caras ficavam assim, quanta sabedoria. Tudo isso para dizer que Maria falou assim, Jesus, meu filho, por que você fez isso? Menino. Aí Jesus falou assim, mãe, me convém fazer a vontade do meu Pai. Aí ela, não é de José que ele está falando, a vontade do meu Pai. Aí Maria, uau, é isso aí, há algo muito maior aí. Não é você, é sobre quem Jesus vai tocar através de você. Não é sobre você ser bonitinho, seu testemunho, é sobre quem as pessoas que Jesus vai atrair por causa do teu testemunho bonitinho. Não é por você ser bonzinho, é por causa das pessoas que Jesus vai alcançar por sua causa. Eu estou vendo um dia que a gente vai fazer um batismo assim num rio, num lugar grande, centenas de pessoas serem batizadas, e cada discipulador com o seu discípulo, aquela multidão de gente, no 3, aquela fila, pastor Walter, de gente para se batizar, e quem ganhou ali na água junto, no 3, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Você está aqui ou não? Você faz parte de algo maior. E como você entra nessa engrenagem celestial? Propósito. Você não nasceu apenas para existir, você nasceu para fazer a diferença e viver o sobrenatural, para impactar vidas. Por quê? Porque tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Jesus é um modelo, e a vida extraordinária começa quando você entende que não caminha sozinho, que não vive para você mesmo, e que sua história está nas mãos de Deus, e ela é um testemunho vivo, que vai testemunhar do céu aqui na terra. Quantos estão entendendo? Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados,
e aprendei de mim. Ele está dizendo: aprendam comigo. Em outra ocasião ele diz: assim como eu fiz, fazei vós também. Aprendam comigo. 10 lições para uma vida extraordinária, através do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu tenho essa certeza, que em 5 anos, nós vamos viver o que não vivemos em 20 anos. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Tem um chamado pesando sobre a sua vida. Tem um chamado gritando no céu a teu respeito. Há um propósito poderoso. Poderoso, poderoso. Porque Deus não te chamou apenas para você vir, sentar no banco, bater cartão. Não. Deus chamou para algo maior, para algo muito poderoso. Parte disso eu vou falar no dia 8, às 8 da manhã, no domingo que vem. Então você precisa entender, há muito potencial aqui reunido, há muito milagre a ser liberado, há muito que ser feito através de mim, através de você. Precisamos nos alinhar à vontade de Deus, aquilo que o Eterno tem para a nossa vida. E se você está entendendo isso, eu quero convidar você a ficar de pé, levantar tua mão bem alta, aplaudir ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único digno